CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da obra Obreiros da Vida Eterna. O médium, o nosso querido Francisco Cândido Xavier e o espírito André Luiz. Vamos ler o Evangelho, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Orgulhosos, antes de serdes nobres e poderosos, o que fostes? Talvez mais humildes que o último dos vossos servos. Portanto, curvai as vossas frontes altivas, que Deus pode abaixar no momento exato em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes podem distingui-los aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos são formados da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada os modificam. Eles ficarão no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade é que são seus títulos de nobreza. Aqui estamos, Jesus, reunidos em Teu nome, para mais uma tarde de estudos em nossa casa de amor. Permita, Senhor, que o nosso irmão André Luiz, o Chico, nos inspire, nos ajude de onde eles estiverem, se perto, ao nosso lado ou à distância, para que possamos compreender o que foi trazido para nós, o que eles trouxeram para nós. Desde já agradecemos a eles, a Allan Kardec, o mestre Kardec, que seja então em nome desses espíritos amigos, em nome de Leon Denis, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, das nossas irmãs queridas, em nome do amor, do nosso amor, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Semana passada, nós iniciamos o estudo com a introdução, que foi chamada, teve como título, Rasgando Véus, do nosso Emmanuel, que foi muito boa, né? Hoje vamos entrar no capítulo 1, Convite ao Bem. Pode ligar esse ar daqui, por gentileza? Convite ao Bem. Tá com o livro aí? Tá com o livro? Tá? Elaine, tá com o livro? Antes de iniciar, achou? Antes de iniciar os trabalhos de nossa expedição socorrista, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz, na zona consagrada ao serviço de auxílio, onde, esclarecido instrutor, comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes, nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta terrestre. Então vinha uma equipe para trabalhar aqui na Terra, lideradas pelo assistente Jerônimo, não é? Vinha uma equipe, que o André Luiz faz parte. Ele vai desenvolver esse entendimento aqui adiante. Mas antes que viesse para os trabalhos, passaram
no Templo da Paz, né, que é uma zona consagrada ao serviço de auxílio. Quer dizer, esse Templo da Paz não é lá em nosso lar, não é? É uma zona mais aqui próximo da crosta. E aqui nesse lugar, antes deles irem para o trabalho propriamente dito, um instrutor comentaria a respeito desses trabalhos, né, junto a essas entidades mais sofredoras aqui na crosta. Sempre pode interromper, viu, Carmen? A maravilhosa noite derramava inspirações divinas. Ao longe, constelações faiscantes semelhavam-se a pérolas caprichosamente dispostas numa colcha de veludo imensamente azul. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Picos e crateras salientavam-se à nossa vista, embora a considerável distância, num deslumbramento de filigrana preciosa. Olha a apreciação da lua do ponto de vista espiritual. É muito mais, com muito mais detalhes, né? Apesar da distância como ele colocou. Mas o céu é limpo, límpido. Não tem a poluição que tem aqui na Terra. Não tem as luzes que tem aqui na Terra. As luzes artificiais. Estavam ali as luzes das estrelas. Né? Que maravilha deve ser apreciar, né, o mundo, o céu estrelado, o céu à noite, né? Quando eu viajava para o interior, ou quem viaja para o interior tem essa possibilidade. Parece que você vai pegar a estrela com a mão, né? Parece que ela está caindo ali atrás, de tanta beleza. Eu fui num dia desse aqui, Minas, não é tão longe assim, né? Aqui pertinho, e entrei lá numa estrada barrenta, não tinha poste com luz, não tinha nada, um breu total, mas que céu bonito, que céu bonito. Agora a gente imagina lá no mundo espiritual, apreciando essa beleza toda, né? Fulgurava o Cruzeiro do Sul como símbolo sublime, desenhado ao fundo azul escuro do firmamento. Canopos, círios, antares brilhavam infinitamente, figurando-se-nos balizas radiosas e significativas do céu. A Via Láctea, então, Canopos, Sírios, são conglomerados de estrelas, né? São sistemas solares, né? Creio eu. Vê aí, por favor, aí no Pai dos Inteligentes. A Via Láctea, dando-nos a impressão de prodigioso ninho de mundos, parecia um dilúvio de moedas resplandecentes a se derramarem de cornucópia gigantesca e invisível, convidando-nos a meditar nos segredos excelsos da natureza divina. Agora tem que ver o que é cornucópia gigantesca. Eu não sei se é aquele feito que a gente via no Fala. Então, eu pensei no binóculo. A gente não via aqueles retratinhos que botava assim para olhar? Antigamente tinha, vinha quadradinho. Eu acho que é isso. Deixa ele ver ali a tradução. Mas, enfim, é a beleza. Agora, quantos espíritos desencarnam e não têm acesso a essa beleza toda? Né? E as suaves virações noturnas, osculando-nos a mente em êxtase, passavam apressadas, sussurrando-nos graciosos pensamentos,
antes de se dirigirem às esferas distantes. Olha que beleza, né? Como deve ser bonito. O que? A palavra cornucópia, ó, derramares, ó, dilúvio de moedas resplandecentes a se derramarem de cornucópia gigantesca e invisível. Então é um símbolo da mitologia grega. Um formato de chifre. É isso aí. Por isso que fala corno, né? O corno, ele tem aquele chifre, né? Aquele animal. Tá bom. Pela palavra já deu para entender agora. E Canopus? Sírios, vê Canopus. São constelações, né? Isso que nós falamos então. Vamos lá. Então estavam apreciando, se inspirando nessa beleza do céu estrelado. O templo, edificado no sopé de graciosa colina, apresentava aspecto festivo, em virtude da iluminação feérica, a projetar singulares efeitos nos caminhos adjacentes. As torres, à maneira de agulhas brilhantes, alongavam-se pelo céu, contrastando com o indefinível azul da noite clara. E cá embaixo, as flores de variadas figurações eram taças luminosas, servindo luz e perfume, balouçando de leve na folhagem ao sopro incessante do vento. Não éramos os únicos. Então ele está falando aqui do templo, né, que estava no sopé da montanha, a beleza externa das flores e as luzes do templo. Parecia que era um lugar em festa, não é? Não éramos os únicos interessados na palestra da noite, porque numerosos grupos de irmãos se dirigiam ao interior, acomodando-se no recinto. Eram entidades de todas as condições, fazendo-nos sentir o geral interesse pelas lições em perspectiva. Seguíamos o assistente Jerônimo. Vamos lá, vou dar a entonação correta. Seguíamos o assistente Jerônimo, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu, constituindo pequena equipe de trabalho, incumbida de operar na crosta planetária durante 30 dias aproximadamente, em caráter de auxílio e estudo, com vistas ao nosso desenvolvimento espiritual. Então essa equipe era composta de 4 espíritos, né? O irmão Jerônimo, o padre Hipólito, o André Luiz e a enfermeira Luciana. Jerônimo, o orientador de nossas atividades, pela nobreza de sua posição, percebendo-me a curiosidade perante as movimentadas conversações em derredor, explicou gentil. Muito justa a atenção em torno do assunto. Admito que a quase totalidade dos interessados e estudiosos que afluem à casa integram comissões e agrupamentos de socorro nas regiões menos evolvidas. Então eles não estavam sozinhos, outros agrupamentos de espíritos estavam indo para lá. E todos trabalhadores dessas regiões menos evolvidas, né, menos evoluídas. E demorando o olhar nas fileiras de jovens e velhos que demandavam o interior, acrescentou: a palavra do instrutor Albano Metelo merece a consideração excepcional da noite. Trata-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes,
e sofredores dos círculos imediatos à crosta terrestre. Somos aqui diversos grupos de aprendizes e a experiência dele nos proporcionará infinito bem. Breves minutos decorreram e penetramos por nossa vez o recinto radioso. Então o expositor da noite, ali naquele templo, era o irmão Albano Metelo. Vagavam no ar suaves melodias, precedendo a palavra orientadora. Flores perfumosas, ornamentando o ambiente, embalsamavam a nave ampla. Alguns instantes agradabilíssimos de espera, e o emissário apareceu na tribuna simples, magnificamente iluminada. Era um ancião de porte respeitável, cujos cabelos lhe teciam uma coroa de neve luminosa. De seus olhos calmos, esplendidamente lúcidos, irradiavam-se forças simpáticas que de súbito nos dominaram os corações. Depois de estender sobre nós a mão amiga, num gesto de quem abençoava, ouviu-se o coro do templo entoando o hino Glória aos servos fiéis. E aqui segue o hino, que não tem a música, só tem a letra, né? Vamos ver aqui a letra do hino que antecedeu lá o trabalho do nosso irmão Albano. Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhe a porta oculta de tua misericórdia. Onde surjam macúleos de ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas do teu sacrossanto amor. Senhor, são eles, teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude. Leal, enche-lhes as mãos de dádivas benditas para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus ouvidos, teus divinos lauréis e teus eternos dons, na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. Então, é um hino de força para aqueles que viriam à terra trabalhar, não é? Um hino de força, pedindo ao Senhor. É uma prece esse hino. Uma prece. Tudo bem até aqui? Não tem muito o que comentar, né? Mas, alguma pergunta? Colocação? Não? Então, continuemos. O instrutor ouviu em silêncio, de olhos molhados, deixando transparecer íntimo júbilo, enquanto a maioria da assembleia disfarçava discretamente as lágrimas que
os acentos harmoniosos do cântico nos arrancavam do coração. Em se perdendo no espaço, as derradeiras notas da melodia sublime, Metelo, sem qualquer luxo de gesticulação, saudou-nos com expressiva simplicidade, desejando-nos a paz do Senhor, e prosseguiu. Não mereço, amigos, o preito de carinho desta noite. Não tenho servido fielmente àquele que nos ama desde o princípio, e por isso vosso hino confunde-me. Mero soldado das lides evangélicas, trabalho ainda no campo da própria redenção. Fez ligeira pausa, fitou-nos paternal e continuou. Mas a minha personalidade não me interessa. Venho falar-vos de nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais, ligada à crosta da terra. Agora vocês vejam a humildade desse servo do Senhor. Acende as luzes. Conceição, acende a luz aqui, ele saiu, está escuro. A simplicidade, a humildade dele. Viu que nós lemos ali no Evangelho sobre o orgulho, né? Nós lemos sobre o orgulho. E aqui está falando da simplicidade, desse espírito humilde. Todos esses espíritos elevados trazem em si a humildade. Uma grande lição para todos nós. O Albano Metelo. Meus irmãos, é necessário apelar para nossas energias mais recônditas. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. Olha, ele falou isso em 1942. 45 veio a Grande Guerra. Imagina hoje. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. A distância dos teatros de angústia, vinculados às realizações edificantes de nossa colônia espiritual, preservando valiosas reservas de vida infinita para essa mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas. Nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana quanto aos problemas da morte. A felicidade faz que nasçam aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Quer dizer, nasciam ali entre eles, né? Fonte inesgotável de esperança, porque eles iam levar a esperança para esses sofredores em torno da terra. Os que se preparam ante os voos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior, na contemplação do ilimitado porvir, e os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação na crosta terrestre fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção, organizando-se perante o futuro, ousados nas solicitações de trabalho e arrojados no bom ânimo. Todos os pormenores da vida nesta cidade falam alto de nossos objetivos de equilíbrio e elevação. Não longe de nós começam a brilhar os raios da alvorada radiante dos mundos melhores, convidando-nos à visão beatífica do universo e à gloriosa união com o divino. O que ele está falando aqui? É um trecho longo. Ele está falando dessas zonas difíceis, zonas purgatoriais, que pede os mais recônditos sentimentos lá no fundo do coração buscar para trabalhar naquele lugar de tanta dor, e que eles eram os emissários da esperança para aqueles espíritos. No final ele disse: não longe de nós a beleza do céu,
que foi narrado ali no início, né? A beleza do céu. Mas ali, tão próximo deles, muita dor. E a gente tem visto isso nos tempos atuais, aqui no nosso entorno de encarnados. Tanta dor, nesse momento dificílimo que não só o Brasil está passando, mas toda a humanidade. Estamos numa guerra na Europa. A esperança. Exatamente. Porque se não tiver esperança, a gente não vive, adoece. Tem um medo, porque vem um medo. Tem muita gente com medo. Exatamente. Metelo mostrou uma chama de zelo sagrado nos olhos, percussiente, e exclamou depois de curta reflexão: nós que procuramos a santidade... Foi aqui que eu parei? Não, pulei, né? Pulei. Mas, acharam aí? Mais reticências. O orador fez significativo intervalo, parecendo escutar vozes e chamamentos de paisagens distantes, e prosseguiu: e os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Subiríamos até Deus num círculo fechado? Como operar o insulamento egoístico e partir a caminho do Pai amoroso e leal que acende o sol para os santos e os criminosos, para os justos e os injustos? Olha o que ele colocou. Como é que a gente vai embora e largar esse povo aí sofrendo? Virar as costas para ele em busca da nossa felicidade? Metelo mostrou uma chama de zelo sagrado nos olhos, percussiente, e exclamou depois de curta reflexão: nós que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos acaso semelhante orientação, se outras fossem as circunstâncias que nos regeram? Até aqui? Quer dizer, a gente ia conseguir ter a consciência tranquila se virasse as costas, sabendo do que nós já fizemos lá atrás, construtores de nossos próprios destinos, por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos agora sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção de benfeitores desvelados. Indubitavelmente, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada se a trancamos num poço incomunicável. E as dádivas recebidas por nós são inúmeras, e os dons que nos foram distribuídos imensos. Seria completo o nosso regozijo havendo lágrimas atrás de nossos passos? Como entoar hinos de hosana à felicidade sobre o coro de soluços? Nobilíssimo todo o impulso de atingir o cume. Entretanto, que veremos após a ascensão? Entre os júbilos de alguns, identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Agora vocês vejam o amor que esses espíritos têm por nós, espíritos de elevação. Todos nós sabemos da história do Dr. Bezerra, que não quis ascender por causa da dor que ainda campeia aqui no nosso planeta. E por que nós não temos paciência uns com os outros? Por que nós não estendermos as mãos para quem está mais atrás?
É isso que ele está fazendo. E nós encarnados precisamos pensar dessa forma, sem emitir julgamento. Estender a mão sem julgamento, sem julgar. Nós estamos treinando, eu conversava ali agora com a Carmen. Nós temos a obra social aqui, mas quem mais precisa somos nós. Eles precisam do alimento do corpo, tem ignorância, mas nós precisamos da humildade, do desprendimento, de desenvolver o amor em nossos corações. Eles ainda não têm isso, nem o conhecimento eles têm, mas nós já temos o conhecimento. E olha que casa boa, que casa magnífica, que nos dá a oportunidade aqui dentro mesmo de botar em prática o que a gente aprende aqui, o que nós estamos ouvindo aqui desse irmão. Ajudar sem julgar. Deixa eu ver onde eu parei. Nesse momento, envolvido nas vibrações de profundo interesse dos ouvintes, imprimiu novo acento ao verbo luminoso e tornou com indefinível melancolia. Também eu tive noutro tempo a obcecação de buscar apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. A princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da senda, experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei jubiloso pequenina eminência. Em me voltando, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes, o egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição em que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo, quanto mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que certa noite notei que o vale se represava de fulgente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor. Seres angélicos desciam céleres de radiosos pináculos, acorrendo às zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. Que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestes. Aí ele responde, né? O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Caramba! Olha, vocês estão entendendo, né? Eu estou lendo aqui devagar, vocês estão entendendo a história, né? Quando ele viu, ele estava querendo ir embora, né? Subir. Mas quando ele olhou num vale escuro, uma luz que viu, era Jesus que estava indo lá, vamos ver o que ele fez, a decisão que ele tomou. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Novamente sozinho,
na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava meu espírito despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Por que enojar-me ante o vale, se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquirira o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subi sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância. Que reflexão, hein, que ele fez. O mesmo conosco. Vou cuidar da minha vida? Vou ficar lá no meu sofá, assistindo televisão, no conforto do lar? Sim, não é pecado, você vai para lá, para o seu lar. Mas os infortunados, você não pode ajudar? Você não pode tirar um dia, uma hora, um dia da semana para ser útil a esses irmãos nossos? Não pode tirar algumas moedas para ajudar esses irmãos? Detive-me então. Então mostrava-se o instrutor intensamente comovido. Aí ele continua, né? Detive-me então, continuou, e voltei. E efetivamente o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos. O cume bafejado de resplendor solar é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na planície. O alto polariza naturalmente as supremas esperanças dos que ainda permanecem embaixo. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura, imprime-se-nos na mente e no coração as leis sublimes da fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza, senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. É por esse motivo que necessitamos temperar todo impulso de elevação com saldo e entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. Está bem entendido até aí? Tudo bem? Está bem explicado, né? Metelo silenciou por instantes e, diante da comoção com que lhe acompanhávamos a palestra, retomou o verbo com outra inflexão de voz. Outrora, quando nos envolvíamos ainda nos fluidos da carne terrestre, supunhamos com desacerto que a vaidade e o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados. A teologia, não obstante o ministério respeitável que lhe está afeto, enclausurava-nos a mente em fantasiosas concepções do reino da verdade. Esperávamos um paraíso fácil de ser conquistado pela deficiência humana e temíamos um inferno difícil de regenerar-nos. Nossas ideias alusivas à morte confinavam-se a essas ridículas limitações. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Céu e inferno reside dentro de nós mesmos.
A virtude ou o defeito, a manifestação sublima e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda, perseveram aqui, após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Olha só, se os espíritos não orarem, se não vigiarem, eles caem. Eles caem. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade? Logicamente, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lado antigo. Não desejamos que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos, distanciados voluntariamente do Eterno Pai. Nem pretendemos interromper a marcha laboriosa dos servidores de boa vontade a caminho dos cimos da vida. Apelamos tão só no sentido de cooperardes nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Sois livres e dispondes de tempo no desempenho dos deveres nobilitantes a que fostes chamados em nossa colônia espiritual. Nada mais razoável que o proveito da oportunidade no planejamento da ascese. Entretanto, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio, ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola possível de vosso tempo em favor dos nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Contudo, qual de nós não foi invigilante algum dia? Que lição que ele está dando, né? Para os espíritos ali que ainda estão em luta e vêm agora em socorro aos caídos aqui da terra. Alguma pergunta? Alguma colocação? A gente comentou isso. Como nós comentamos sobre tudo isso. É isso mesmo. Vamos mais uns 5 minutinhos aqui. Não vai dar tempo de fechar esse capítulo. Mais um pedacinho. Só 5 minutos. Nem cansou, né? Passou rápido, né? De nossos amigos encarnados, não podemos esperar por enquanto concurso maior e mais eficiente nesse sentido. Presos nas grades sensoriais, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Quando convidados a visitar nossos círculos de edificação, fora da instrumentalidade fisiológica, regressam ao corpo assombrados pelas visões rápidas que lhes foi possível arquivar, e em transmitindo suas lembranças aos contemporâneos, operam a coloração da água simples e pura da verdade, com seus pontos de vista e predileções pessoais no terreno da ciência, da filosofia e da religião. Bernardin de Saint-Pierre, o romancista trazido por amigos a regiões vizinhas da crosta planetária, volta ao seu meio de ação e traça aspectos que asseverou pertencerem ao planeta Vênus. Huygens, o astrônomo,
recebe mentalmente algum noticiário de nossas esferas de luta e ensaia teorias referentes à vida em outros mundos, afirmando que os processos biológicos nos orbes distantes são absolutamente análogos aos da crosta da Terra. Teresa d'Ávila, a religiosa santificada, transporta-se à paisagem de nosso plano, onde se lamentam almas sofredoras, e torna o corpo carnal, descrevendo o inferno para os seus ouvintes e leitores. Swedenborg, o grande médium, percorre alguns trechos de nossas zonas de ação e pinta os costumes das habitações astrais, como melhor lhe parece, imprimindo às narrações os fortes característicos de suas concepções individuais. Quase todos os que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano, exibindo experiência de que foram objeto, pincelando-a com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos. Porque se encontram fundamente arraigados ao chão inferior do próprio eu, acreditam enxergar outros mundos em situações iguais à da Terra. Nosso maravilhoso templo, cujas dependências não se restringem à esfera da crosta sobre a qual os homens de carne pousam os pés. A Terra é também nossa grande mãe, cujos braços acolhedores se estendem pelo espaço, além de ofertando-nos outros campos de aprimoramento e redenção. Gente, vamos parar por aqui? Aí, modificando a inflexão de voz, a gente continua aqui semana que vem. Bom esse estudo, né? Bom, não tem jeito, a gente tem que ler mesmo. Quantos vão ao mundo espiritual e descrevem, né, como se fosse outro planeta. Vamos fazer a nossa prece. Agradecemos ao nosso irmão André Luiz, que descreve as cenas do mundo espiritual, trazendo essa realidade para nós, os encarnados. Ao nosso querido irmão Chico, Francisco Cândido Xavier, carinhosamente, o nosso Chico. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a doutrina espírita e que Deus abençoe a nossa casa de amor, que divulga essa doutrina com muito amor. Muito obrigado pela oportunidade de aprendizado, de estudos e de colaboração na vinha do Senhor. Em nome do altivo e de toda a direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, em nome do amor desses guias que estão junto a nós, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por encerrados os estudos da noite de hoje, em torno da obra Obreiros da Vida Eterna. Que assim seja.